6 de maio, a operação policial na zona norte do Rio deixa pelo menos 25 mortos. Em cidades de 19 estados, sendo 11 capitais, continua faltando a segunda dose da Coronavac. O setor de shoppings acumula perdas de quase 100 bilhões de reais desde o começo da pandemia. E ainda a despedida ao ator e humorista Paulo Gustavo. A cerimônia foi restrita à família e amigos próximos. É agora, Brasil TV. Moradores da zona norte do Rio de Janeiro viveram uma manhã de terror em meio a um confronto entre policiais e traficantes. Foram mais de 6 horas de operação da Polícia Civil na comunidade de Jacarezinho, que terminou com 25 mortes. Os tiros atingiram até 2 passageiros de uma linha do metrô que passava pela região. Bandidos empunhando armamento pesado, fugindo da polícia. Eles invadem casas de moradores. Pulam de uma laje para outra. Conhecem bem a favela e usam isso para tentar se esconder. Consigo contar nesse momento 7 homens. Eles pulam de uma casa para outra e alguns deles estão com fuzis. Agora há pouco nós vimos, inclusive, uma bomba explodindo justamente na viela que dá acesso a essa casa. Exatamente a viela que dá acesso a essa casa. Recebemos esse vídeo de um morador. Uma granada, não sabemos se está desativada ou não. Amanhã foi de muitos tiroteios na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, onde, segundo a polícia, concentra traficantes da maior facção criminosa do Rio. Moradores não conseguiam sair de casa. Conversamos por telefone com Michele, uma noiva que não sabia se ia dar para chegar ao casamento. Eu estava achando que o tiroteio iria passar logo, porém ainda não passou. E eu estou aqui muito angustiada, sem saber o que fazer. Vários policiais civis vasculharam a linha férrea. A circulação de trens e do metrô chegou a ser suspensa em algumas estações, o que prejudicou muitos trabalhadores. Pelo horário que eu já era para estar lá no meu serviço. E, infelizmente, estou aqui ainda, mas estou bem e é isso que importa, né? Esse despertador é o pior despertador que existe. Não foi a primeira vez que aconteceu, mas tinha bastante tempo que não acontecia aqui. No fim da manhã, Michele nos mandou fotos e disse que, apesar das dificuldades, conseguiu se casar. Os agentes usaram blindados para entrar na comunidade e enfrentaram barricadas com barras de ferro. O helicóptero da Civil sobrevoou o complexo à procura dos bandidos. A ação foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, com apoio de outras unidades. A investigação começou a partir de denúncias de que traficantes estão aliciando menores para integrar a facção criminosa. De acordo com informações de inteligência da polícia, além de vender drogas, os bandidos roubam cargas, assaltam as pessoas nas ruas, cometem assassinatos dentro e fora da comunidade e ameaçam os moradores. Os agentes fizeram buscas por pelo menos 21 traficantes. E o número de mortos hoje é um dos mais altos já vistos em operações policiais no Rio. Até 1h da tarde foram confirmados 25 mortos. Segundo a polícia, 24 são suspeitos. O policial civil André Frias, da Delegacia de Combate às Drogas, foi atingido na cabeça e morreu no Hospital Salgado Filho, no Meier. 2 passageiros que ficaram feridos dentro do metrô, na altura da estação Triagem, foram socorridos por ambulâncias dos bombeiros. O vidro do vagão foi atingido por uma bala. Uma passageira contou o que viu. Não sabemos de onde a bala veio, se foi de Jacarezinho, foi um corre-corre, uma correria, pessoas sendo pisoteadas, uma coisa terrível mesmo. A operação terminou no início da tarde. A Defensoria Pública do Estado está ouvindo os moradores e apurando as circunstâncias da ação e disse que vai avaliar as medidas individuais e coletivas a serem adotadas. Uma operação contra o tráfico internacional de drogas prendeu 22 pessoas e mobilizou policiais federais em 9 estados. O Luiz Gonzaga Neto, de Cuiabá, tem as informações. As investigações começaram em 2019, depois que o Grupo de Policiamento de Fronteira, o GEFRON, e a Polícia Federal apreenderam uma carga de quase meia tonelada de cocaína no município de Nova Lacerda, aqui em Mato Grosso. Depois, essas investigações descobriram que um brasileiro que morava na Bolívia comandava uma rota de tráfico que passava pelo estado e tinha ramificações em outras regiões do país.
Nesses 2 anos, as forças de segurança conseguiram apreender mais de 2 toneladas de drogas que seriam dessa organização criminosa. Foram expedidos 110 mandados judiciais, 38 de prisão e 72 de busca e apreensão. A Justiça também mandou sequestrar todos os bens dos envolvidos, entre carros de luxo e até aeronaves, além, claro, de imóveis. A operação foi batizada de Grão Branco porque os bandidos escondiam a droga em carregamentos de milho e de soja, que saíam daqui de Mato Grosso para outras regiões do país. Luiz Gonzaga Neto, para o Brasil TV. No Pará, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão que transportava uma carga ilegal com 105 toneladas de manganês. A apreensão foi feita na BR-222, perto de Marabá, no sudeste do estado. Os policiais realizavam rondas na área quando notaram um caminhão transportando minério na estrada. Ao perceber que seria abordado, o motorista do caminhão tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais. Ele transportava ilegalmente 105 toneladas de manganês. Após o flagrante, o motorista e o caminhão com o minério foram encaminhados para a Polícia Federal de Marabá. Ainda no Pará, a Corregedoria da Polícia Militar apura a conduta de um PM que foi flagrado agredindo um motorista depois de uma discussão de trânsito em Belém. As imagens foram gravadas por pessoas que passavam no local. Os policiais pararam a viatura na rua quando um carro particular chegou atrás e pediu passagem. O motorista foi tomar satisfação com os 2 policiais quando um terceiro chega por trás e aplica um golpe para imobilizar o homem. A ação durou alguns minutos, o motorista do carro ficou com escoriações, mas passa bem. A Polícia Militar informou que o caso vai ser enviado à Corregedoria e ressaltou que não compactua com violência física. O homem agredido não quis comentar o caso. Agora a gente fala daquele crime bárbaro numa creche municipal em Saudades, que fica no oeste de Santa Catarina. O bebê que sobreviveu a esse ataque teve alta da UTI pediátrica. A Marina Dal Castanho está na cidade e acompanha o caso. O sobrevivente do ataque, um menino de 1 ano e 8 meses, recebeu alta da UTI pediátrica, mas continua internado no hospital em Chapecó, se recuperando de uma cirurgia. Nossa equipe falou com o pai da criança, ele disse que o menino está bem, interagindo com todos, mas ainda não tem previsão de alta. Lembrando que essa criança chegou ao hospital com um corte no rosto, na barriga e também com um pulmão perfurado. Fez uma cirurgia, ficou na UTI e agora está bem, se recuperando com os pais. Segundo o delegado que investiga o caso, o assassino teria rondado a creche na segunda-feira, um dia antes do ataque. Ele também disse que, de acordo com o relato de testemunhas, o agressor estava planejando praticar algum crime como esse há meses, não necessariamente nessa creche. O delegado afirmou ainda que o assassino escolheu a creche pela vulnerabilidade do local, já que as pessoas que estavam ali ofereciam pouca resistência. A Justiça converteu a prisão em flagrante do assassino em preventiva, ou seja, quando ele se recuperar e sair do hospital, vai direto para o presídio. Por enquanto, ele permanece internado na UTI em estado grave, no Hospital Regional de Chapecó, sob escolta policial. A Justiça também concedeu a quebra de sigilo dos dados do assassino. Com isso, poderão ser analisados os computadores, o videogame e o pendrive apreendidos na casa em que ele mora. Ele deve responder por 5 homicídios triplamente qualificados e também por tentativa de homicídio. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou à Justiça Monique Medeiros e o vereador Jairinho, mãe e padrasto do menino Henri Borel. Jairinho foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha. E Monique Medeiros por homicídio triplamente qualificado, tortura, falsidade ideológica e coação de testemunha. O promotor Marcos Cac também pediu a conversão da prisão temporária do casal em prisão preventiva. Segundo ele, para assegurar, resguardar a ordem pública, evitando que o casal seja solto enquanto aguarda pelo julgamento. A vacinação com a segunda dose da Coronavac está suspensa em cidades de São Paulo, pelo menos 20 estados além de São Paulo, né? Em Pernambuco, por exemplo, 111 mil pessoas aguardam a chegada da vacina para completar o ciclo da imunização contra a Covid. Seu José Silvestre ficou feliz da vida quando tomou a primeira dose de Coronavac há quase um mês. Mas quando chegou hoje para tomar a segunda dose, recebeu a notícia de que o estoque de vacina acabou. No dia 29 já tinham marcado
e não tinha vacina. É remarcado para hoje e também não tem vacina e não tem previsão de chegada. Paulista é uma das 5 cidades da região metropolitana do Recife que suspenderam a vacinação com Coronavac por falta de doses. As outras são Recife, Ipojuca, Itapissuma e Araçoiaba. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, Pernambuco tem hoje um déficit aproximado de 111 mil doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan. O último lote de Coronavac chegou no domingo passado, pouco mais de 14 mil doses. Um número bem menor do que a fila de espera pela segunda dose no estado. Esse diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações ressalta a importância de se completar o ciclo vacinal. As 3 vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil são em 2 doses. É muito importante que o calendário, que o esquema seja completado. Essas 2 doses é que vão garantir a proteção no curto e no longo prazo para esses indivíduos vacinados. A falta de doses da Coronavac começou depois que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a aplicação das doses guardadas com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente. A partir daí, começou a faltar imunizantes para a aplicação da segunda dose. O problema se repete em outras regiões do país. Cidades de pelo menos 20 estados estão sem doses da Coronavac para concluir o ciclo de imunização contra a Covid. Em Maceió, capital alagoana, 4 mil pessoas esperam para tomar a segunda dose. Natal suspendeu a aplicação da segunda dose da Coronavac pela 4ª vez por falta de vacinas. As doses também acabaram em outras cidades do estado. Em Porto Alegre, a vacinação está com a segunda dose da Coronavac também suspensa. 430 mil pessoas ainda aguardam pela dose de reforço em todo o Rio Grande do Sul. Já que tomou a primeira dose, teria por obrigação de ter para poder nós tomarmos a segunda, né? Para o tratamento ficar garantido, né? Então, como não pode ser, a gente tem que esperar, né? Não tem outro jeito, né? O Ministério da Saúde informou que aguarda a chegada de 1 milhão de doses da Coronavac para distribuir para todo o país. Segundo o Ministério, elas serão destinadas para aplicação justamente da segunda dose. No Distrito Federal, começou a vacinação de pessoas com comorbidades. O posto drive-thru, que funciona no horário noturno até às 11 da noite, tem fila. A fila quilométrica de veículos à espera do atendimento drive-thru começava na Praça dos Cristais e percorria o setor militar urbano, quase chegando à Épia. Mas, mesmo tendo que esperar, a dona Ilma, de 60 anos, saiu satisfeita. É uma sensação muito boa, é uma sensação de alívio. Vale muito que todos venham e a gente tem que fazer, cada um tem que fazer a sua parte para a gente tentar controlar essa situação. Ontem, o ministro da Defesa, Braga Neto, e o secretário de Saúde, Osnei Okamoto, visitaram o posto de vacinação noturna, que funciona das 6 da tarde até às 11 da noite, só em esquema drive-thru. As doses são aplicadas por militares treinados por agentes da Secretaria de Saúde. Os nossos militares fazem esse horário exatamente para facilitar a vida de muitos que não podem vir durante o expediente, durante o horário de trabalho. Em 2 dias, 986 pessoas foram vacinadas no local. A Igreja do Calvário, que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo, ganhou hoje um mural em homenagem às vítimas da Covid. Esse mural foi feito pelo artista Eduardo Cobra. A obra chama Coexistência, Memorial da Fé por todas as vítimas da Covid. Retrata crianças das 5 maiores religiões do mundo, o islamismo, o budismo, o cristianismo, o judaísmo e o hinduísmo. E traz a mensagem de fé e esperança, a importância da ciência e do uso de máscara. O mural tem 28 metros de largura por 7 de altura e demorou 20 dias para ficar pronto. É grave a situação na Santa Casa, em Avaré, que fica no interior de São Paulo. O hospital não está mais recebendo pacientes. É que os medicamentos para intubação e sedação acabaram. A orientação é que as pessoas e outros pacientes que precisem de atendimento aqui na Santa Casa de Avaré busquem outra unidade de saúde de referência. O hospital mais próximo fica na cidade de Botucatu, a 75 quilômetros daqui. A Santa Casa de Avaré anunciou que chegou a um ponto extremamente preocupante por causa da dificuldade em comprar medicamentos para intubação e sedação de pacientes graves e que precisam de cirurgia por causa do uso elevado desses medicamentos e também por conta da lotação na Santa Casa. A Santa Casa de Avaré é referência
transferência para 17 cidades aqui da região. Com a ausência desses medicamentos, os kits que restam estão sendo usados prioritariamente para pacientes já internados com a Covid-19 e que estão em tratamento da UTI e também para cirurgias de emergência, o que obrigou a Santa Casa a suspender por tempo indeterminado e contra a vontade da administração os atendimentos via Central de Regulação de Vagas e também do pronto-socorro para garantir a finalização do tratamento de quem já está internado aqui na unidade. Veja a seguir, uma pessoa morreu na queda de um avião no Manguezal, em Aracaju. Brasil TV de volta e agora a gente fala de economia. Assim como o comércio em geral, o setor de shoppings foi bastante impactado, por causa da pandemia e das restrições de circulação, com perdas de mais de 96 bilhões de reais. Depois de ver o fechamento de milhares de lojas desde o começo da pandemia, o setor agora vê com otimismo a abertura de 6 mil novas lojas. O comércio nunca passou por um período tão difícil. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, todos os segmentos fecharam mais lojas do que abriram no ano passado. Os mais impactados foram os setores do vestuário, calçados e acessórios, com mais de 22 mil pontos de venda fechados pelo país em 2020. Nos shoppings, de acordo com a Associação Brasileira que representa o setor, do início da pandemia até agora, as perdas já somam 96 bilhões de reais. 110 mil pessoas ficaram desempregadas e 12 mil lojas fecharam. Os empreendimentos no Sudeste foram os que mais sofreram. Se na média nacional, no período de janeiro a abril, o impacto é da ordem de 35%, na região Sudeste, o impacto é da ordem de 39%. Lembrando que São Paulo e Minas Gerais foram estados nos quais os shoppings ficaram fechados durante muito tempo. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, chegaram a 6 meses de fechamento e São Paulo, mais de 4 meses de fechamento. No último fim de semana, foi a primeira vez em 4 meses que os mais de 600 centros de compras do Brasil voltaram a abrir. Mas quem visitar os shoppings ainda vai encontrar lojas fechadas. 4,7% da área do shopping ao final de 2019 era desocupada. No final de 2020, esse número praticamente dobrou, foi para 9,3%. E agora, esse ano, recuou novamente, felizmente, e está na ordem de 7,5%. Um pouco acima da média, mas se recuperando. E para assegurar os lojistas que resistiram aos piores momentos da pandemia, os shoppings estão parcelando aluguéis, dando descontos e prolongando prazos e pagamentos. O prejuízo é real, mas ainda há otimismo. 6 mil novas lojas foram abertas Brasil afora, 16 só neste shopping aqui em BH. Esta foi inaugurada no último dia 22 de abril e a expectativa é grande por causa do Dia das Mães. É o segundo Natal do comércio, A gente tem uma expectativa muito grande, que vai dar muito certo, que esse momento vai passar. A diversificação de serviços em um só lugar é outra estratégia para atrair empresários e clientes. Essa rede paulista, que atua na área de saúde e estética, está em expansão pelo país e para lá de otimista. A gente sofre, aí com esse mercado na pandemia, mas os clientes estão voltando a nos procurar. E a perspectiva é daqui para frente, até 2022, abrir as 60 lojas. Uma pessoa morreu na queda de um avião monomotor no fim da manhã, foi em Aracaju. A aeronave de pequeno porte caiu nesta área de Manguezal no fim da manhã. Além do Corpo de Bombeiros, GTA e viaturas das equipes da Polícia Militar e SAMU estiveram no local. Toda a área foi isolada. O resgate foi acompanhado por moradores da região. Alguns tentaram ajudar. Estava voltando da academia e foi justamente na hora do acidente. Como eu moro aqui no fundo, eu sempre andei aqui pelo mangue e tudo, dá para entrar, quando eu era mais novo. Aí eu já conhecia, fui em casa, peguei uma bota, o facão e entrei para poder ajudar, para ver se... Porque eu tenho primeiro socorro também, que eu sou técnico de segurança. Aí eu fui tentar entrar para ajudar, mas infelizmente não deu para ver vítima nenhuma. O avião estava todo enterrado, mais ou menos uns 3,5 metros de fuselagem assim. Só os destroços mesmo do avião, está todo enterrado na lama. Outros moradores assustados disseram que o piloto fez de tudo para desviar das casas. Um sobrevoo foi realizado pelo GTA para auxiliar as equipes que trabalham em solo. De cima foi possível perceber a área de difícil acesso, tanto que os bombeiros criaram rampas para facilitar o acesso por dentro do manguezal. Segundo a equipe de controle de voo do Recife,
A aeronave saiu de uma fazenda em Unai, interior de Minas Gerais, para deixar um passageiro na capital sergipana. No retorno, o piloto estaria sozinho na aeronave. O acidente ocorreu minutos após a decolagem do aeroporto Santa Maria. Observamos que a aeronave está totalmente submersa no mangue. Ela não está na superfície, ela entrou no mangue na lama, né? Então isso reduz sobremaneira a possibilidade de ter o sobrevivente. O piloto foi identificado como Adriano Leon e tinha 32 anos. O passageiro deixado em Aracaju, que estava na aeronave com o piloto, foi ao local do acidente no início da tarde. Ele também seria o dono da aeronave. Muito abalado, preferiu não gravar entrevista. As causas do acidente ainda serão investigadas. O corpo do ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid aos 42 anos, foi cremado essa manhã. Uma cerimônia rápida, restrita à família e amigos próximos. A despedida não teve a presença dos fãs para evitar aglomerações. Paulo Gustavo morreu depois de 52 dias internado neste hospital do Rio, vítima de Covid. A carreira de grandes sucessos tinha uma marca: a alegria, o riso. A gente não sabe fazer hétero. E foi desse jeito que ele mostrou que é possível superar preconceitos. Ao lado da mãe, Dona Déa Lúcia, ele viu no amor a arma poderosa capaz de superar qualquer barreira. Anela na mão, assim, pra cozinha, ela falou: "Você é gay, Paulo Gustavo?" Aí eu falei: "Sola." E foi pra cozinha, aí eu fui atrás dela. Aí eu falei: "Mãe, por quê?" Ela falou: "Não, eu tenho medo de você sofrer na rua, mas em casa você pode ser o que você quiser, eu vou te chamar do mesmo jeito." Em Minha Mãe é uma Peça, Paulo Gustavo representou seu maior papel, Dona Hermínia, aquela mãezona que tem um pouco de muitas mães brasileiras. E o personagem Juliano, o filho de Dona Hermínia, era ele mesmo. Ah, quer dizer então que agora você ser gorda é culpa minha? É. Eu criei vocês e seu irmão juntos, seu irmão é magro. Mas é gay? Porque... Ô, Marcelina! Ai, mãe! Por mais que Paulo Gustavo não se dissesse, não se colocasse como um ativista LGBT, ele contribuiu muito pela normalização das relações homoafetivas, sendo um dos caras mais conhecidos do país, e nem por isso deixando de assumir seu relacionamento, casar, ter filhos. E, claro, levar ao cinema milhões de pessoas de todas as idades, credos, classe social, não só para se divertirem com o seu trabalho, mas também assistir o quê? Uma mãe que acolhe seu filho gay. E se isso não é ativismo LGBT, sinceramente, eu não sei o que é. Paulo Gustavo também criou espaço para outros debates importantes. Sua página numa rede social, com milhares de seguidores, foi cedida para a filósofa Djamila Ribeiro falar sobre o combate ao racismo. Ação essa que foi pioneiríssima, como o Paulo foi em tantos aspectos da sua vida e que influenciou tantas pessoas. Então acho que é muito importante falar do Paulo, dessa pessoa, com a sua generosidade de levar isso para milhões de pessoas, ampliando a conscientização. Paulo Gustavo também apoiava causas sociais. Em 2017, doou R$1,5 milhão para a obra social Irmã Dulce, em Salvador. Durante a pandemia, ele deu 700 cestas básicas para moradores pobres de uma favela. A amiga, diretora de teatro e médica Suzana Garcia, contou que ele mandou R$500 mil para a compra de oxigênio no Amazonas. O reconhecimento por todo o legado de Paulo Gustavo se transformou num espetáculo. Ontem à noite, em Niterói, cidade onde ele nasceu e cresceu, e em vários bairros do Rio, as pessoas agradeceram. Mesmo de longe, de casa, do alto dos prédios, uma plateia cheia de amor que homenageou o ator e também lembrou as mais de 414 mil mortes causadas pela Covid. O viúvo de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, agradeceu numa rede social com essas palavras. Ainda é duro para falar aqui e às vezes até por mensagem, mas estou forte e feliz com tanto amor. Aqui, ao lado de uma foto do casal com os 2 filhos, Thales mostrou todo o seu sentimento. Não existe nem nunca vai existir amor maior e uma pessoa mais generosa que ele. Será agora minha estrela guia. O Brasil TV fica por aqui. Lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.